Fala, turminha aí do quinto ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos aí começar a estudar hoje o que é o método científico. A gente vai ver como que o cientista ele começa a elaborar suas pesquisas utilizando esse método científico. A palavrinha método significa qual que é o passo a passo que o cientista começa a fazer as suas pesquisas. E é muito interessante isso, tá? Vamos lá? Nós vamos começar aí na página 11, tá bom, turminha? Nós vamos começar aqui, ó, teorizando o método científico. A hipótese é um conceito importante para a lógica e, posteriormente, foi incorporado ao método científico. Quando falamos de hipótese, estamos nos referindo a uma ideia testável, que pode vir a ser a solução do problema pensado pelo cientista ou não. Então, a hipótese, gente, é a primeira ideia que o cientista tem para ele começar a fazer a pesquisa dele, tá? A hipótese organiza as ideias e é o início para uma possível descoberta. Para saber se possui valor, devemos observar se ela tem relevância, se pode ser submetida a testes e se é compatível com outra hipótese já verdadeira. A hipótese é um dos processos do método experimental científico. Vamos entender melhor o que seria o método científico? Então está falando aí que a hipótese é a primeira ideia que o cientista tem para ele começar a fazer a pesquisa dele, tá? E essa ideia, que é a hipótese, o cientista tem que ver se essa ideia que ele pensou é uma ideia importante e que vai dar base para que ele possa fazer o teste em laboratório. O teste é muito importante, porque é através do teste que o cientista vai ver se aquela ideia ali foi certa ou foi errada. E é interessante quando a gente está vendo aí os cientistas lutando para encontrar vacina para o coronavírus, eles criam a vacina, só que eles têm que testar essa vacina para ver se a vacina vai dar certo ou vai dar errado, entenderam? Se ela der certo, ela vai ser enviada para todas as pessoas do mundo tomarem, e aí a gente vai ficar livre desse vírus. Se na hora do teste der errado, aí o cientista tem que continuar estudando para ver o que aconteceu, para encontrar a resposta que ele tanto precisa, tá? Se procurarmos no dicionário a palavra método, encontraremos essa o significado aí de método. Procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa. 2, processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa. Instrução, investigação, apresentação, etc. Conjunto de regras e princípios normativos que regulam o ensino, a prática de uma arte. Gente, olha só que interessante. Aí a gente está vendo o significado de palavra método. Método é o conjunto de regrinhas que deve ser seguido. Método é um passo a passo que o cientista tem que seguir na pesquisa dele para que ele possa fazer a pesquisa de maneira correta. Se ele esquece de algum passo importante dentro desse passo a passo aí, se ele esquecer de fazer alguma coisa desse passo a passo, a pesquisa dele vai dar errado. Ele tem que seguir com esse passo a passo, tá? Dessa forma, podemos compreender o método como um caminho a ser percorrido para se chegar a um lugar desejado, regulador, um plano, uma forma de investigação. Na verdade, o método não só representa um caminho, mas também um caminho seguro. Você se lembra da história dos cientistas que não conseguiram reproduzir os elementos descobertos? Possivelmente não seguiram um caminho tão seguro assim. Então está falando aí que o método é o caminho que o cientista tem que seguir para ele conseguir encontrar ali, ó, muitas vezes a solução para um problema que está afetando o mundo inteiro. Então é importante que ele tenha a consciência que ele tem que seguir esse método, esse passo a passo, que é o método científico, que é o passo a passo que o cientista tem que seguir nas pesquisas dele. Se considerarmos a história das ciências, a ideia de método usualmente esteve presente. Essa concepção se apresenta como um guia e regulador de leis.
A sua importância tem início com Aristóteles, mas tem seu ápice no século XVII, quando o período histórico conhecido como modernidade acarretou mudanças políticas, culturais, artísticas, científicas, filosóficas e religiosas. Esse novo período histórico tinha como necessidade romper com as crenças e superstições existentes na época, tanto em relação aos dogmas da Igreja, ao âmbito político e à luta contra o absolutismo monárquico. Então aí está falando que essa ideia de procurar fazer pesquisas científicas começou lá desde os tempos de Aristóteles, mas ganhou uma força ainda maior no período da história da humanidade chamada modernidade, onde vai ter a chegada de novas ideias aí sobre política, sobre a cultura, sobre as artes, principalmente mudanças também que vão melhorar a vida das pessoas no campo científico, no campo filosófico, e é muito interessante isso, tá? A teologia sai do centro dos debates e o antropocentrismo, homem no centro de tudo, passa a ser o foco das reflexões. E o homem é encarado como a medida de todo conhecimento. Nesse contexto, surge uma crise causada pela necessidade de compreensão do conhecimento. Então aí, nesse período aí chamado modernidade, tem essa ideia de antropocentrismo, que vai falar que o homem ele é o centro de tudo. Por que o homem é o centro de tudo? Porque o homem ele é um ser pensante. E através do pensamento dele, o ser humano pode tornar a vida, não só a vida dele, mas a vida num mundo melhor. Porque o ser humano ele é capaz de criar coisas que possam tornar a vida de todo mundo bem melhor mesmo. O que é o conhecimento? Como saber se o conhecimento é válido ou não? Podemos conhecer as coisas? Podemos confiar em nosso conhecimento? Para responder a essas questões, um método tornou-se fundamental, pois a coerência entre as questões sociais propostas nos estudos que surgiam era essencial. Uma das correntes filosóficas que se ocupou desse problema foi o racionalismo e teve como destaque o filósofo René Descartes. Gente, olha só que interessante. Aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre René Descartes, que era um filósofo que vai defender essa linha de pensamento aqui, ó, racionalismo. O racionalismo, ele vai defender a ideia, né, de que o ser humano, ele aprende as coisas usando o que? A razão. A palavrinha racionalismo vem de palavrinha razão, tá? Então significa que o René Descartes aqui, ele vai falar que no racionalismo, o ser humano, ele aprende usando a razão, usando o pensamento, tá? E aí vai falar aí, ó, o racionalismo, né, que foi criado aí pelo Descartes, que a gente está comentando agora. Conhecida como o pai da filosofia moderna, Descartes tinha como objetivo desenvolver um método seguro que o levasse à verdade. Então Descartes ele vai criar algumas regrinhas, né, um método, um passo a passo, para ensinar as pessoas a chegar à verdade. Olha só que interessante. Debruçou-se sobre a matemática por ser uma ciência universal e racional. Afinal, 2 mais 2 são sempre 4. Mas as verdades filosóficas ou científicas podem ser alteradas no decorrer da história. O filósofo estabeleceu 4 regrinhas. Olha só que interessante. Ele vai criar 4 regrinhas para ensinar a gente a encontrar a verdade sobre todas as coisas. A primeira regrinha dele é a regra da evidência. Então ele vai falar assim, ó, evitar qualquer pensamento apressado, priorizar apenas as ideias claras. Então na primeira regrinha da evidência, ele ensina para a gente que a gente não pode pensar de uma maneira apressada. A gente tem que buscar o pensamento de forma tranquila para que a gente possa entender as ideias daquilo que a gente está conversando, daquilo que a gente está aprendendo. Então, a gente não pode ter um pensamento apressado. Essa é a primeira regrinha dele, a regra da evidência. Nós temos a segunda regrinha, que é a regra da análise, dividir as nossas adversidades para resolvê-las por partes. Então, ele está ensinando na regra da análise que quando a gente tem um monte de probleminha, a gente tem que dividir esses probleminhas em várias partezinhas para você ir resolvendo um atrás do outro para facilitar, para que você no final possa resolver todos os probleminhas de forma tranquila. Entenderam, gente?
Na terceira regrinha é a regra da síntese. Ele fala assim, ó, estabelecer uma ordem em nossos pensamentos, começando pelos mais simples até chegar aos mais complexos. Nessa terceira regrinha, ele ensina que a gente tem que organizar o nosso pensamento e começar a resolver os probleminhas que surgirem. Você vai começar a resolver os probleminhas, você vai resolver o probleminha mais simples primeiro, para depois você resolver o probleminha mais difícil, tá? Então ele ensina, resolva os probleminhas mais fáceis primeiro, para depois você resolver aquele probleminha mais difícil. Essa é a regra da síntese. E a quarta regra, a regra da enumeração. Ele fala assim, ó, revisar os próprios questionamentos para o indivíduo se certificar que nenhum deles foi esquecido. Nessa quarta regrinha, o Descartes ensina que a gente tem que voltar em todas essas regrinhas aqui, ó, na primeira, na segunda e na terceira, porque ele ensina o seguinte, que a gente tem que voltar nessas regrinhas para ver se a gente não está esquecendo de nenhuma regrinha. Porque se você seguir todo esse passo a passo criado por Descartes aqui, ó, no estudo do racionalismo, que é a busca da verdade usando o pensamento, isso vai mostrar claramente que você, se você seguir esse passo a passo do Descartes aqui, você vai conseguir chegar na verdade que é o conhecimento verdadeiro. Entenderam, gente? Então essa regrinha é muito interessante que o Descartes criou. O filósofo também foi responsável pela criação do método cartesiano, que tenta encontrar a verdade por meio do uso da razão, negando as sensações e os sentidos. Para Descartes, as nossas percepções do mundo nos levam a falsas ideias. Então Descartes ele vai criar essas quatro regrinhas. Essas quatro regrinhas têm o nome de método cartesiano, que foi criado por Descartes. Porque Descartes ele acha que se você seguir essas quatro regrinhas que ele criou, você vai conseguir chegar na verdade usando o pensamento, tá? Porque Descartes fala que você não vai chegar na verdade se você usar suas emoções e as suas sensações junto com seus sentidos. Então ele fala que se você usar seus 5 sentidos, olfato, paladar, visão, tato, audição, ele fala, se você usar esses sentidos, você não vai chegar na verdade. Se você usar a emoção, você não vai chegar na verdade. Então, o Descartes, ele defende que você possa seguir a linha de pensamento chamada racionalismo, tá? Descartes divide os conhecimentos objetivando conhecer o todo, pois sua premissa inicial é duvidar do mundo e até do seu próprio corpo. Na visão do pensador, os objetos do mundo externo chegam como ideias adventícias, isto é, são ideias que surgem a partir dos nossos sentidos e precisam passar pelo método que ele estabeleceu, visando a clareza e a veracidade. Então aí está falando aí, gente, que o Descartes, ele fala que para você chegar no conhecimento verdadeiro e seguir esse método cartesiano, esse método das 4 regrinhas que ele criou, ele fala que, primeiro, você tem que duvidar de tudo, porque através da sua dúvida é que vai gerar em você a curiosidade de procurar e de buscar as ideias para que você possa chegar num conhecimento verdadeiro usando o pensamento, usando o racionalismo. Tá bom, gente? Então, nesse primeiro vídeo, tio Jário vai estar explicando, então, o racionalismo, que é uma criação aí do René Descartes, que mostra que o racionalismo é quando você pode chegar à verdade usando o pensamento. A palavrinha racionalismo significa racional, usando o pensamento. Então, segundo Descartes, nós podemos chegar ao conhecimento usando o pensamento. Tá bom, turminha? O próximo vídeo, o tio Jário vai ensinar vocês o que é o empirismo, tá bom? Beijão!